Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dica do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às análises, de episódios de Jornada nas Estrelas que a gente tem feito aí nas últimas semanas, voltando a analisar um episódio da série da Enterprise, mais especificamente o segundo episódio da primeira temporada, intitulado Fight or Fright, um trocadilho em inglês aí com lute ou voe, mas na verdade, se a gente fizer uma adaptação dessa tradução aí, seria uma coisa mais do tipo lute ou fuja, no caso, pra gente poder entender aí, O que acontece? Esse episódio está mostrando a situação, de exploração, de espaço profundo, que a Enterprise está passando pela primeira vez, E nas duas primeiras semanas, você não tem nada de novo aí acontecendo, nenhum contato com nenhuma espécie alienígena. O máximo que eles conseguiram fazer foi descer na superfície do planeta, pegar uma espécie de lesminha lá e levar para a nave para estudar, e a lesminha foi tirada do seu habitat e ela está praticamente morrendo por causa disso, E aí o Dr. Phlox e a Osh ficam ali tentando, reanimar essa lesminha, coisa e tal, E você tem toda uma situação de tédio, porque a exploração espacial até agora não mostrou nenhum fruto assim mais palatável, no caso, E aí a gente ainda tem o problema da nave estar com problemas na calibração das suas miras, dos torpedos fotônicos. Os torpedos fotônicos, quando você atira esses torpedos fotônicos, eles ainda não estão atingindo seus alvos direitinho por problema de calibração do alvo, no caso, que estava difícil de resolver, inclusive. Vai acontecer um momento em que eles finalmente vão encontrar uma nave alienígena para estabelecer contato. Só que essa nave alienígena não dá a menor ideia para eles, Eles percebem que tem sinais de vida ali que estão muito fracos, coisa e tal, que existem formas de vida na nave, Só que essas formas de vida não estão se comunicando com eles, E aí a T'Pol, bem dentro do seu espírito de não violar a primeira diretriz, uma primeira diretriz que nem existe ainda, você não tem nem federação de direito, nem primeira diretriz ainda, mas a T'Pol, por já ter a espécie vulcana já ter experiência, em exploração espacial, que não tem nem tanto um ímpeto assim, em exploração espacial por ser muito lógica e pragmática, não tem aquela emoção, da exploração espacial, A T'Pol chega e fala: de repente essa espécie não quer saber de contato, é melhor a gente não entrar em contato com eles, é melhor a gente ir embora, se eles não estão respondendo, deixa eles para lá, deixa eles quietos aí, vamos embora, não vamos se meter em confusão, Mas o Archer, dentro daquele espírito dele de explorador, aquela coisa humana de ter o espírito de exploração, não, vamos entrar lá, vamos ver o que está acontecendo, Aí eles entram na nave, vê que o interior da nave está todo escuro ali, E de repente eles encontram, as espécies alienígenas, a espécie alienígena da nave, toda morta, pendurada de cabeça para baixo, com um monte de drenos no corpo delas, ligados a uma bomba hidráulica, Ou seja, tem uma espécie alienígena que atacou essa espécie, matou todo mundo, e está recolhendo os fluidos ali para fazer determinado experimento, determinada coisa ali. Então, essa espécie ela foi morta, foi assassinada por uma outra espécie bem mais agressiva. E aí a T'Pol falou: tá todo mundo morto, Essa espécie pode ser perigosa, essa espécie pode estar voltando aqui, para poder recolher esses líquidos aí que estão sendo drenados dos corpos desses caras, é melhor a gente não estar aqui, é melhor a gente cair fora. E aí ela consegue convencer o Archer no primeiro momento, de tirar a tripulação da Enterprise desse risco. Mas o Archer, fica aquela questão moral, fica aquela questão, aquela reflexão que o episódio traz. Você vai proteger a sua nave, agir de forma lógica, agir de forma pragmática, proteger a sua nave, proteger a sua tripulação e sair dali. Você encontrou um monte de gente que foi morta, que está tendo o líquido do seu corpo drenado, coisa e tal, mas isso a gente não tem nada a ver com isso. Essa espécie ela pode ser, que fez isso pode ser agressiva, se a gente estiver aqui a gente pode estar em maus lençóis, então vamos embora, Seria a coisa mais lógica e pragmática a se fazer, para preservar a tripulação da sua nave, Ou você, analisaria o que aconteceu, veria o que aconteceu,
você começa a se colocar no lugar daqueles alienígenas mortos. E se fosse um monte de humanos, você iria embora? E se fosse um monte de vulcanos, né? O Asher perguntando para T'Pol, você iria embora? Ou você investigaria aquilo? Ou você tentaria entender o que aconteceu? Você pegaria aqueles corpos para dar um fim legal para eles, para fazer uma cerimônia uma cerimônia fúnebre para eles, coisa e tal, não sei o que, né? Então fica essas questões aí. Você tem o pragmatismo e a lógica dos vulcanos, né? E uma questão mais ética e moral que os humanos colocam aí. No final das contas, o que vai acontecer? O Archer volta, né? Ele acaba dando meia volta, ele volta lá para analisar o que aconteceu, né? E enquanto eles estão examinando a nave, o interior da nave com os alienígenas mortos e entendendo o funcionamento daquela bomba hidráulica, vendo o que está acontecendo nos corpos, que líquido é esse, né? A Osh fica ali estudando, né, os registros da nave para poder entender o idioma dos caras, porque ela é especialista em comunicações e linguística, né? Enquanto tudo isso está acontecendo, o que acontece? A nave alienígena, né, que provocou todo aquele assassinato, todo aquele imbróglio lá, ela chega, né, e aprisiona a Enterprise. A Enterprise tenta se comunicar com essa nave alienígena, né, só que ela não consegue se comunicar com essa nave alienígena, a nave alienígena não responde e age de forma extremamente agressiva contra a Enterprise. Nisso aparece uma terceira nave. E aí o capitão dessa terceira nave é da espécie, né, que foi assassinada, né, por essa outra espécie mais beligerante, aí, mais agressiva, né? Só que o que acontece? Ele não consegue se comunicar com a Enterprise. Eles tentam falar, eles abrem um canal, só que o idioma desse alienígena é um idioma incompreensível. E a Osh tinha acabado de decifrar as primeiras palavras desse idioma. Então a Osh, ela manda uma mensagem, né, via tradutor universal para esse alienígena, ele não entende nada, ele começa a responder de uma forma cada vez mais agressiva por causa dessa falta de comunicação. E o que a gente vê aí, né? Ele começa a entender, né, que foi a Enterprise que matou os membros da tripulação da nave da espécie dele, né? E aí a Osh, ela precisa dizer que não foi a Enterprise que fez isso, que o grupo que fez isso foram aqueles alienígenas que estão mantendo a Enterprise presa, que estão atacando a Enterprise, né? E a Enterprise precisa da ajuda desse outro alienígena para poder se libertar, né? Então o que acontece? A Osh, ela vai fazer uma comunicação verbal, né? Vai tentar conversar com o cara diretamente, e aí o cara entende tudo, né? E ele ajuda a Enterprise, né, a se libertar, e a Enterprise faz uma primeira civilização amiga aí, que é a civilização Axanar, né, no caso, né? É interessante a gente perceber, né, que é aquela história, né? Esse episódio ele tem como tema principal essa questão ética. Até que ponto você foge, né, que é o flight, né, ou você luta, que é o fight, né? Até que ponto você foge para você se preservar, ou então você fica ali para poder justamente para poder entender o que aconteceu, né? Você justamente entender essas questões aí no caso, né? Então o que acontece? O episódio ele levanta essa questão ética aí, né? E esse episódio também ele ajuda a montar um pouco mais a personagem Osh, no caso, porque a gente viu no episódio piloto que a Osh não estava muito adaptada a viagens espaciais. Isso continua, né, nesse segundo episódio, porque quando ela vê os alienígenas mortos, ela grita aterrorizada, enquanto que os outros tripulantes da Enterprise não gritam quando vê aquele monte de alienígenas mortos e pendurados, no caso, né? E o interessante é que você percebe aí que a Osh, quando ela consegue, né, se comunicar com esse alienígena e ela consegue ajudar essa espécie a ficar amiga, né, do pessoal da Terra, né, ela acaba se redimindo aí, porque ela já estava inclusive pensando em desistir, né, do seu posto na Enterprise e voltar para a vida acadêmica de professora dela, de linguista que ela era no caso, né. Então é um episódio que já bota uma questão ética, né, ajudar uma tripulação em perigo arriscando a sua, ou então você fugir e preservar a sua, né, tripulação, né.
que já vai ser uma questão ética que vai estar ligada à manutenção, à criação da primeira diretriz e sua manutenção, né? E você vê também a coisa da OSH, no caso, né? Sendo mais bem construída aí, né? Tendo a sua insegurança e o seu medo redimidos, né? Por ela ter dado essa contribuição na sua área de especialização, que é a linguística, né? E estabeleceu comunicação com uma civilização alienígena que tinha uma língua completamente desconhecida para os humanos, aí no caso, né? Então foi um episódio interessante, né? Por causa dessas duas questões básicas, né? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui hoje, tá? Desejando a vida longa e próspera a todos vocês, né? Vou colocar um texto com análise desse episódio lá na batataespacial.com.br, né? Dê uma lidinha lá, que a gente sempre que lá você tem uma sinopse do episódio mais detalhada, né? E tem essas questões levantadas aí também, tá? E continuem curtindo, compartilhando, comentando, né? E se inscrevendo no Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá certo? Um abração, fui, até a próxima.